Hoje a gente vai receber a Clara Barcelos. A Clara é psicanalista formada pelo Instituto AELA. Ela já tem uma formação, uma primeira formação, continua com o estudo continuado pelo Instituto mesmo. E atende, né? Também pelo Instituto AELA. A Clara ela já tem um conhecimento bom da formação, né? Então ela já conhece alguns temas, alguns cursos e a gente vai conversar hoje sobre o problema do mal. O mal, né? Por que será? Como é possível que o mal exista? E esse é um tema de um dos cursos da Adriana Tanese Nogueira, que se chama Sombra de Deus. Oi, Clara, boa noite. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, conforme eu apresentei para vocês, essa é a Clara Barcelos. Hoje a gente vai conversar sobre o problema do mal, o tema do mal, né? Como é possível que o mal exista? A Clara ela já tem alguma familiaridade com esse tema, porque também já aprofundamos isso no curso de formação, então a gente vai conversar sobre isso, tá? Sejam bem-vindas todas as perguntas. Se quiser falar um pouco de você também, como que foi a tua trajetória até chegar na psicanálise, pode falar também um pouco sobre isso, se você quiser. Eu comecei pela psicologia, larguei por um tempo, assim, até numa busca pessoal mesmo. Voltei, por um acaso encontrei a Adriana, assim, por uma indicação de alguém. Aí ela com minha irmã começou a fazer análise e eu vi, assim, a minha irmã mudando muito. E eu falei, tem alguma coisa muito interessante aí. Aí eu comecei o curso e, assim, acho que eu me encontrei, né? Encontrei um grande caminho para mim, assim. Foi isso. Que bom. Então, Clara, vamos falar sobre o curso A Sombra de Deus? Sim. Esse é um dos cursos de aprofundamento da formação e é um curso de algumas horas, ele está disponível também na plataforma para quem tiver interesse. É um curso que qualquer um pode assistir, né? Mas é um curso obrigatório para quem está fazendo a formação em psicanálise pós-junguiana. Clara, o que mais te chamou a atenção nesse curso? Então, assim, eu acho que é difícil definir uma coisa que mais me chamou a atenção, porque é como se falar de um tema que ele é tão profundo, ele desperta vários interesses, né? Mas, Uhum, seguindo, assim, esse caminho até do que a Adriana traz, eu acho que me chama a atenção até o próprio tema, né? Da sombra de Deus ou falar sobre o mal, né? Essa ideia de que Deus é só o bom, que é o que a gente tem hoje em dia mais disseminado na nossa cultura, né? Não só, tipo, Deus sim. é o bom, mas na verdade o bom é o que tem que existir e o mal, a ideia de mal, né, nesse conceito, ela tem que ser erradicada. Então, me chama a atenção você questionar o que é o mal. Então, quando a Adriana começa a fazer esse questionamento, ela traz ela traz uma indagação, né? O que é o mal. Então, acho que isso é uma parte, assim, que pode ser bem interessante da gente continuar, né? Exatamente. Afinal, o que é o mal, né? O mal pode ser, para uma pessoa pode ser o mal e para outra pessoa pode ser normal, vamos dizer assim, né? Sim. Então é muito relativo essa questão do mal, porque o mal tem, como diz também no curso, tem várias representações do mal, né? O conceito de mal perpassa eras. Então, pois é, então no curso se fala assim do mal, fala sobre relaciona isso com o diabo, que a gente sabe que o diabo está associado ao mal, com a dialética, com, enfim, e a psicanálise. O que tem a ver a psicanálise? O que você viu disso, Clara? Fala um pouquinho pra Bom, gente. é isso. Acho que é muito o mais complicado para mim é pegar um tema que é tão profundo, que é esse curso que a Adriana dá, e conseguir assim seguir uma linha contínua e que traga assim o que é mais importante dentro desse curso, né? Mas principalmente é questionar, acho que vamos seguir esse início assim de questionar a ideia de mal, né? E essa ideia Uhum, de um Deus que seria só bom, né? Então, sim. a Adriana, que vem desse curso da Montefoschi, que vem de um estudo profundo de Jung, né? Ela vai buscar ali nos mitos de origem da criação da humanidade, na verdade, o que esses mitos simbolizam sobre o próprio... Eles falam sobre o próprio desenvolvimento da dinâmica psíquica, né? Uhum, Então, nossa, eu vou ficando nervosa e vou ficando difícil de falar. tudo Bom, bem. eu acho que assim, dentro disso que a gente falou, né? Acho que a Adriana traz uma coisa que eu achei muito interessante, que é a origem da palavra do diabo, né? Que o prefixo Sim. dia significa separação. Então, diabo não tem uma conotação de mal,
da ideia de mal como uma coisa ruim de início, mas sim como aquilo que separa, que cria a dissociação. Então, assim, também pegando esses mitos de origem, Adão e Eva, Eva que come a maçã do conhecimento, a ideia é que ela entrou em contato com o mal. Na verdade assim, o que simbolizaria isso, né? Eva, o feminino, ou aquilo que é a sensibilidade, é o que dá acesso a gente ao questionamento, aquilo que separa da ideia inicial, que seria o dado, Deus, ou o conhecimento, o que está dado. Então, a sensibilidade, aquilo que faz a gente sentir, faz a gente entrar em contato com aquilo que separa da ideia inicial, que está dado. Isso é certo, é assim que tem que ser feito, é a nossa cultura, o conhecimento. E aí a gente entra, a ideia de entrar em contato com o feminino, né, seria exatamente o que cria o questionamento. Então não seria o mal como ruim, mas o mal como aquilo que dissocia da ideia dada. Como é que isso se entrelaça com a psicanálise, né? A psicanálise faz essa compreensão, principalmente em Jung, faz essa compreensão da dinâmica psíquica, que seria sempre quando você tem a estrutura, né, a consciência, aquilo que a gente aprendeu ao longo da existência. Você foi aprendendo com seu pai, com a mãe, o que é certo, o que é errado, como você se coloca no mundo. O que a sua cultura diz? Aquilo que a gente deve ser. Só que tem aquela questão que é sua pessoal, né, que é o seu individual, que vai de encontro àquilo que é dado, aquilo que é certo, aquilo que é aceito na sociedade que a gente vive. E você só entra em contato com isso quando está em contato também com a sua sensibilidade, com aquilo que, pera, isso para mim não bate muito bem. Só que normalmente, aí a gente olha bem a estrutura da sociedade, tá errado, você tira, você nega, você abafa. Aí eu acho que é interessante também que a Adriana traz isso no curso. Você entra na solução neurótica, né? Que normalmente é fugir. Então, aí você olha ao longo da história, normalmente é o feminino, é a mulher, aquilo que é sensibilidade, aquilo que questiona a estrutura, é negado, é deixado de lado, né? Bom, não sei se eu já respondi, mas acho que eu me perdi nessa, assim. A ideia de mal, não como sendo uma coisa ruim, mas aquilo que questiona o que está dado. E eu acho que também isso vai ser uma das coisas para mim que é o mais interessante do curso. Exatamente. Bem, Sim, isso é a ideia. Isso você falou, você resumiu assim muito bem, né? Mas assim, para que a gente possa esmiuçar isso, por exemplo, o que significa na vida prática, né? Porque na vida prática, o que acontece, né? As pessoas, a gente já tem conceitos pré-determinados. A gente normalmente se tem, né? Normalmente na família, na sociedade. Não, isso é certo, isso é errado. E a pessoa que questiona, ela é vista de uma forma diferente. Ela ou não é aceita, ou ela é criticada. E aí isso também, assim, assim não é que incentiva, mas as pessoas olham isso com o questionamento, o próprio questionamento, de uma forma até como preconceito, né? Porque não se pode questionar. Claro que, mas me parece que a gente não tem muita prática nisso, né? A gente não tem muita prática nem em questionar, nem em discutir, e evita. Então tem um evitar isso, né? Mas isso fala. Isso eu tem uma acho que é isso importância. Isso tem uma importância no desenvolvimento até no desenvolvimento e saúde mental, né? Eu acho que isso também é um dos pontos interessantes do curso, assim, né? A gente começar no minimamente que traz um questionamento sobre a nossa realidade, o que a gente vive, e sobre o poder questionar, né? A gente não precisar seguir o que está dado, o que a gente compreende como certo e errado, né? E a importância, na verdade, disso. Por quê? Aí acho que a gente pode voltar de novo no simbolismo, que eu acho que é bem interessante, né? Nesse simbolismo, tanto ou Deus ou pai e mãe, Adão e Eva, né? Então seria mais ou menos a ideia do pai, ou dentro da psicanálise que a gente entende disso, né? O pai que representa a ordem, a lei, aquilo que está certo, está errado, e principalmente ao longo da história, principalmente na cultura ocidental, né? Essa lei que foi assim sendo mais disseminada mesmo, isso assim que ela fala muito. A religião
foi cada vez mais se identificando com a lei, que dita o que está certo e o que está errado, né? E aí é interessante que no mito de origem, você tem mais de um mito de origem, que ela fala, né? A ideia de tanto que Deus que criou masculino e feminino, a sua imagem e semelhança, e a ideia, e aquela outra que está no Gênesis, se não me engano, no primeiro livro da Bíblia, e depois o outro, que é a mulher que vem da costela de Adão, né? Então, primeiro se cria o homem e depois a mulher a partir disso. Mais simbolicamente, né? Então, até a Montefort, que ela fala como é que isso foi mudando ao longo da história, né? Cada vez mais a gente foi tirando o feminino como ou a imagem da mulher, né? Do Deus feminino ali como figura, e foi sendo cada vez mais só o Deus homem, pai, que é isso. Na verdade, não é que tem uma coisa certa ou errada no sentido do que foi feito, mas é o que a gente tem. E o que a gente vê você tem a lei, você tem a regra. E até na relação pai-filho, né? Não se questionam os pais. Entendeu? Tá dado. É certo e errado. Então, voltando ao simbolismo, né? O homem, ou o masculino, vou falar o homem. O masculino simbolizando o pai, o que constrói, o que dá a regra, o que dá a lei, o que é feito, é construído, né? E esse feminino que traz a antítese. Então, a gente tem uma tese, que é o que está dado. O feminino, que é ali no mito de origem, né? A mulher que ela é induzida pela serpente a comer o fruto do conhecimento, ela passa a ter o conhecimento de si, né? O ser humano. Então, na verdade, assim, é um mito. Então, é masculino e feminino. É o ser humano, enquanto indivíduo, que permite a dúvida. Então, você tem uma ideia do que é a vida, do que é certo e o que é errado. E aí, quando você permite a dúvida, aquilo que entra em separação, aquilo que, eu queria fazer isso dessa forma. Só que eu não consegui, porque os meus sentimentos me trazem uma outra coisa, que é o oposto daquilo que eu tinha inicialmente pensado em fazer. Então, o que você tem ao longo do processo, que até Jung traz, que é o sujeito reflexivo, seria a ideia de que você tem uma tese e uma antítese. Só que normalmente a gente faz o quê? Isso aqui questiona a minha ideia inicial. Então eu simplesmente abafo. Só que quando a gente traz o questionamento, a gente começa a criar dialética, que dentro da ideia de Jung é o sujeito reflexivo, né? Que eu passo a sustentar essa ambiguidade. A ambiguidade de que eu quero uma coisa, mas eu também não quero ela. E como é que eu coexisto isso? Só que só se eu puder coexistir e escutar a dúvida, é que eu posso começar a dialogar os conceitos que entram, isso, que são as antinomias, né? Que entram em confronto, porque eles são opostos. Mas a gente permite o questionar, conviver com a dúvida, até que eu crie uma nova síntese, que ela só acontece a partir desse diálogo entre uma coisa e o seu oposto. Que aí no simbolismo entre aquilo que eu tenho de ideia que está dado, ou a cultura, e quando eu permito questionar para produzir uma nova coisa, que dentro da ideia da Montefort, que é até do Jung, na verdade, é o que faz a sociedade continuar em evolução. Quando ela se permite entrar em contato com o mal, que hoje em dia é considerado ruim ou considerado mal, né? Foi sendo dado assim dentro da nossa cultura, exatamente porque questiona a ordem dada. E que normalmente é interessante para quem está sendo beneficiado pela ordem, né? Exatamente. Eu respondi, mas acho que são muitos conceitos, né? Sim, são muitos conceitos. Mas isso na prática, assim, significa que, por exemplo, uma das representações que a gente vê também no curso, né, eu vou só citar, é o conceito de, enfim, a palavra demônio, né? Assim como o diabo, que você citou agora, tem o demônio, que a origem é o daimon, a eudaimonia, que vem de Sócrates, que é aquela voz que ele dava ouvidos, né? Para justamente questionar e trazer perguntas para os jovens, para que os pensamentos não ficassem parados, né, no tempo. Então ele questionava. Tudo isso tem um sentido histórico, né? Tudo isso que a Adriana traz tem um sentido histórico muito forte. E aí o que você falou remeteu também ao que o Jung trouxe, que assim, o Jung trouxe o drama divino para o drama humano, né? Ele conseguiu trazer esse drama, que é a visão de Deus, que é a visão do bem, do mal,
para a nossa psique, para a vida. Isso não na teoria, isso na prática. Jung era um empirista, né? Então ele valorizava as experiências. Então as experiências que ele teve, que ele trazia para a realização, enfim, de entendimento que a gente pode conhecer hoje. O que você vê nisso? Como que você vê que Jung trouxe isso para uma experiência psicológica, essa questão do mal, claro? Ou de Deus, né? Vamos dizer assim, a experiência dele. Sim. Eu acho que, assim, dando continuidade ao que você disse, é entender como que na verdade, né, esses mitos ou essas histórias, elas já contam a história do humano, né? Então, acho que Jung, mais do que trouxe para uma visão psicológica, ele compreendeu o que aquilo dizia, né? O que aquilo mostrava. Que já é o funcionamento, né? O funcionamento do indivíduo. Vou tentar falar isso de uma forma mais simplificada e talvez não repetitiva. Como é que eu vejo isso na prática? Eu acho que isso aí está na vida diária, né? Ou, assim, pelo menos quando a gente olha ao longo da história. Deixa eu ver, assim, sei lá. Talvez uma pessoa, uma história de vida que ela está inserida numa família tradicional e aí ela vai fazer faculdade e aí ela vai seguir aquilo que a sociedade normalmente diz, ela vai fazer uma faculdade que está dada e a pessoa vai seguindo aquilo, só que porque é o que ela deve fazer. Porque ela tem que ganhar dinheiro, porque ela tem que sustentar, porque ela vai seguir a vida, qualquer coisa que ela quer viajar, seja qual seja o propósito, assim, né? Seja qual for o propósito. E só que dentro dela, ela tá angustiada. Então, ela deveria fazer faculdade, ela deveria ganhar dinheiro, e aí ela tenta seguir um padrão, mas aquilo não faz sentido. Aí, normalmente, dá maior trabalho, né? Vai fazer o quê? Vai largar a faculdade? Vai inventar o que fazer da vida, porque não tá satisfeito com o que existe de dado de profissão? Dá muito trabalho, né? Então, normalmente, a gente tenta, literalmente o ego tenta, como Freud foi o primeiro a mostrar, né? Leva lá para o inconsciente, porque isso entra em confronto, em conflito com o que é aceito, com o que está dado, né? Uhum. Só que tem vezes que isso é mais forte e tem vezes que menos. Então, a pessoa pode ver uma vida inteira sem ouvir aquela voz e talvez ela vá tendo outras questões. Ou então aquilo vai vir muito forte através dos sonhos ou através de desconfortos, né? Trazendo. E se a pessoa escuta, às vezes ela vai descobrir que ela tem um talento para uma outra coisa que talvez não está dada numa faculdade. Mas ele é um super artista de um novo jeito de existir. Então, como é que... Assim, eu estou dando um exemplo talvez bem simples, né? Mas trazendo, acho que mais para dentro da psicanálise, e foi mais ou menos o que eu disse, o que eu estava falando antes, que talvez possa ter ficado um pouco confuso, é que mais ou menos a gente tem uma estrutura de funcionamento em que a gente tem o conhecimento, aquilo que a gente conhece na consciência, e se a gente permite o diálogo com o inconsciente, a gente permite essa constante atualização do ser. Porque a gente vai ser além do que aquilo que está dado, além daquilo que a gente conhece até agora. Eu permito trazer um novo. Porque dentro da visão junguiana, principalmente na visão da Montefoschi sobre Jung, né, acho que ela traz isso muito bem, e é o simbolismo da árvore do conhecimento, é o ser humano que faz o conhecimento de si. Então, é o indivíduo que, ao mesmo tempo, é sujeito e objeto da própria existência. Então, existe o sujeito que toma as decisões, que vive a vida, muitas vezes, né? Às vezes a gente está sendo meio objeto, mas sujeito é o que decide, né? É o que percebe. E ser objeto de si é aquele... ao mesmo tempo, você é sujeito, você é o que percebe a própria experiência, e ao mesmo tempo é aquele... Você é o objeto de si, porque você está sendo percebido, aquela sua experiência de vida. O que seria o sujeito reflexivo dentro desse simbolismo, que é o tomar o conhecimento e é a ambiguidade, o paradoxo da existência? É que somos os dois, né? Somos ao mesmo tempo sujeitos da nossa existência e ao mesmo tempo objeto. E quando eu sustento essa ambiguidade de que ao mesmo tempo eu escolho o que eu quero e ao mesmo tempo eu sou tomado
por uma outra coisa, e a gente permite essa dialética, que aí é o sujeito reflexivo, que faz essa escolha dentro da ambiguidade, sabendo sustentar a ambiguidade de ser humano. Então, acho que eu não falei isso assim no início. Por que que esse curso é tão interessante? Por que que essa discussão é tão interessante? Porque resgatar a ambiguidade da existência é voltar a trazer uma vida mais fértil, né? Em que a gente está num processo que a gente pode se transformar. Então, basicamente esses mitos não são só mitos que ficaram lá no cristianismo e estão falando sobre quem acredita em religião. Eles estão falando do processo humano que há muito tempo foi esquecido, porque na verdade a gente está enrijecido, né? Ninguém pode questionar. Na verdade, ou você é uma coisa ou você é outra. E eles falam de um processo. A existência do mal, ela é necessária ao desenvolvimento do mal, é necessária ao próprio processo do humano de se fazer ao longo da história, de aprender, né? De aprender consigo, se desenvolver, de criar algo novo. Exatamente. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque você acabou de falar de sustentar uma ambiguidade. Então, a pergunta que eu iria fazer, que você já praticamente já respondeu, é como que a gente sustenta essa ambiguidade? Como que a gente vive entre luz e trevas, né? Porque essa é a nossa condição humana. Sim. Não somos deuses, não somos animais, somos seres humanos. Como sustentar essa ambiguidade? Que luta, né? Vamos combinar. Assim, eu poderia usar as palavras da Adriana, né? Que ela fala, assim, ao longo do curso, que é não se identificar nem com um nem com o outro, mas saber sustentar a ambiguidade, né? De que eu tenho um lado que quer uma coisa, mas tem outro lado que quer outra. E como que eu aprendo a criar diálogo entre os pares de opostos que existem em cada um. E é, inclusive, assim, acho que também é interessante fazer esse adendo aqui, que a Adriana faz esse percurso, assim, de que quanto mais eu não permito o questionamento entrar, mais isso vira um mal realmente enrijecido. Porque você vai enrijecendo, aquela coisa está abafada, e uma hora ela vem, trazendo as mais diversas coisas. Quando eu permito que o questionamento venha, eu posso criar algo, né? Porque não quer dizer que eu penso, eu vou fazer isso porque é o que está dado. Não, mas eu não quero, então eu não vou fazer nada. Eu vou virar um grande rebelde que também só vai contra. Não cria nada, né? Então, a história da dialética, do sustentar a ambiguidade, é criar algo novo. É criar diálogo entre opostos. Mas acho que dentro disso, acho que só respondendo com palavras da Adriana, mas eu acho que aproveitando para trazer uma coisa que talvez no fundo seja o que mais me marque de verdade nesse curso, ou que acho que é para além de um curso, né? Assim, é uma experiência de vida, assim, é questionar sobre a nossa existência, né? E que eu acho mais lindo é que quando a gente ela vai falando ao longo desse curso, e aí sobre o mito de origem, né? E como todo ser humano ele carrega a culpa, a culpa do pecado original. Então a gente pode ter se distanciado, assim, vou falar de mim, né? Já me distanciei da religião católica, cristã, talvez há muito tempo, apesar de ter vivenciado um pouco, ter estudado em escola católica. Mas eu nunca me identifiquei exatamente. Mas só o fato de a gente estar numa cultura ocidental que é completamente qual é a palavra, assim, que agora a verdade é que o cristianismo está na nossa raiz, na raiz da cultura, do que a gente pensa, do que está certo e errado. Quantas pessoas não vivem isso desde criança, né? Tá certo, tá errado, isso tá certo, isso é bom, né? Assim. E aí, então eu acho que falar da culpa, do mito de origem, é uma coisa que está no ser humano há muitos anos. Só que é muito interessante, a coisa mais linda é entender que essa culpa do pecado original, que é a árvore do conhecimento, é o ser humano que passa a ele mesmo fazer o conhecimento de si, ser sujeito. Isso é a essência do humano. É o próprio ser humano. Então a gente carrega a culpa, mas isso é inerente ao processo. Então é quase como entrar em paz consigo, com a ambiguidade de que a gente sabe que não, a gente não precisa chegar numa verdade da vida inteira, sabe? E isso eu acho que traz um peso. Mas é um fazer-se a cada dia. E esse processo de que somos aqueles que também
o tempo inteiro o ser humano é aquele que quebra a estrutura que está dado, produz algo, cria uma realidade, e daqui a pouco isso vai ser transformado por uma nova coisa. A gente está sempre repetindo o pecado original. Só que isso é a própria essência do ser humano. Do Eu acho que ser isso foi humano. uma mais me marcou. E Sim. é o que eu acho mais bonito, assim, da E é compreensão. bonito mesmo. Para quem está chegando aí, ou chegando depois, agora ou antes, enfim, a gente está falando do curso A Sombra de Deus, que é um curso que está na plataforma do Instituto, é um curso de acho que 3 ou 4 horas, e fala justamente da sombra de Deus, que é o problema do mal, né? Qual é a função do mal na nossa vida? Então a Clara falou assim muito bem, deu uma síntese muito boa de tudo que é esse curso, mas obviamente para entender esmiuçado precisa fazer o curso, né? Quando você falou do, enfim, deixa eu só responder uma pergunta aqui, uma pergunta não, um comentário, Flávia. Animais também têm o bem e o mal dentro de si. Sim, isso no curso está bem explicado. A Adriana fala dessa condição humana que está entre o animal e ela diz assim, não somos deuses, né? Não somos donos da verdade, enfim, mas também não somos animais, porque o animal é mais instinto, né? Assim, pode até ter, mas o animal não tem a consciência do que tem dentro de si. Ele simplesmente é, né? O animal ele não é humano. Não temos diferença entre animal e humano. Mas é muito interessante essa condição humana que você fala, Clara, diz respeito também à responsabilidade, né? A tomarmos a responsabilidade de sermos do lugar que a gente ocupa na criação, vamos dizer assim, e lidar com isso, com essa ambiguidade e aceitar, porque isso também, assim, um dos grandes problemas do ser humano é negar o mal, né? Negar, enfim, não querer lidar, não querer ver, principalmente no próprio processo, né? É É, mais difícil também. é engraçado você falando agora, me fez rever também, que é a dificuldade de se responsabilizar pelas escolhas. Só que isso também é a condição humana que toma conhecimento. Então, também, assim, eu acho que está bem fresco na minha cabeça. É claro que não somos donos da verdade, né? Assim, vai saber se é assim. O que a Adriana traz, essa diferença entre o humano e o animal, é exatamente o pecado, essa figura, esse simbolismo do pecado original. Que o que diferencia o humano do animal é a consciência do próprio processo, é a consciência, o conhecimento de si. É como se, é claro que no animal, ele não faz esse processo de compreensão do que foi a própria experiência, de reflexão. E o humano ele tem essa capacidade de reflexão da própria experiência. Isso que principalmente vai diferenciar, isso é o simbolismo do pecado original, do tomar conhecimento. O humano ele vai para um processo novo. Então, espero que Sim. é isso. Alguém tem alguma pergunta? Quem está online tem alguma pergunta? Se tiverem, fica à vontade. Então, Clara, assim, como que você indica esse curso para quais pessoas que você indicaria esse curso? Por exemplo, no que você vive, de acordo assim com a tua experiência, com as pessoas que você conhece, que você atende, enfim, para quem que você indicaria esse curso? Qual perfil? Tem uma coisa que a Adriana fala, assim, que durante muito tempo eu não entendi. Eu indicaria para qualquer um que não quer saber a verdade, ou o que é o que não é. Mas para quem está disponível a viver a experiência, de se questionar. O que que é? O que que pode ser? E porque assim, essa pergunta é difícil para mim, assim, não sei dizer para quem eu indicaria. Eu indicaria para todo mundo. Eu acho que o conhecimento, mais que o conhecimento, eu acho que o conhecimento permite o questionamento, sabe? Permite questionar o dado. Então, eu diria que é para todo mundo. Mas eu acho que é mais do que é para além de ter um conhecimento novo, sabe? É um se permitir permear pela experiência. Para quem estiver aberto a isso, eu indico e principalmente indico análise. Se alguém ficou em dúvida, mexer em algum lugar, eu acho que nada como fazer uma análise para a gente perceber, assim, na experiência prática, o
que a análise faz, né? É perceber na nossa prática diária esses pontos, né? O que é minha dúvida, onde é que eu me coloco ou não. E Uhum. acho que é isso. Muito bom. Então, para quem quiser saber mais sobre o curso, ele está no nossa bio, tá? No nosso site. E, Clara, muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente hoje. Essa é uma série de lives, né? Chama Psicanálise para Todos. Vão ter outras ainda. E você continua convidada, Clara, se quiser voltar. Tá bem. E todos também, sempre na segunda-feira. Tá bom? Obrigada, Nandi. Obrigada a todos que estiveram presentes. Muito obrigada, Clara. Obrigada, Um Raquel. beijo e Obrigada a todos que estavam boa aqui. noite para Um beijo. todos. Tchau. Tchau, tchau.